O drama começa em uma Coreia alternativa, onde a monarquia nunca desapareceu completamente. O país vive em pleno século XXI, com empresas enormes, redes sociais, carros de luxo e estratégias de marketing agressivas, mas também com palácio, títulos, nobres e uma divisão social que ainda pesa muito. Nesse mundo aparece Seong-Ruijo, uma herdeira chaebol brilhante, ambiciosa e segura demais de si para pedir permissão. Ruijo chega a um evento real em um conversível chamativo, vestida com um terno vermelho intenso que quebra completamente as normas não escritas do palácio. Para qualquer pessoa, isso seria uma provocação. Para ela, no entanto, é publicidade calculada. Ela sabe que as câmeras estarão ali, que todos falarão de sua roupa e que sua equipe de relações públicas transformará esse escândalo em vendas. E, como era de se esperar, o plano funciona. O traje viraliza e os produtos de sua empresa começam a vender como loucos. Mas por trás dessa entrada espetacular existe uma insegurança muito mais profunda. Ruijo é rica, inteligente, bonita e dirige a Castle Beauty com uma frieza impressionante. Mas, na sociedade daquele universo, seu nascimento ainda pesa mais do que suas conquistas. Ela é filha ilegítima do presidente do Castle Group, e, embora tenha dinheiro de sobra, diante da nobreza continua sendo uma plebeia. O palácio é o lugar onde esse rótulo se sente com mais força. Os nobres a olham de cima para baixo. As senhoras da alta sociedade zombam dela e não perdem a oportunidade de lembrá-la de que foi reconhecida tarde por sua família. Tratam sua presença em um banquete real como se fosse uma falta de respeito, mas Ruijo não é alguém que fica calada. Quando a atacam, ela responde com um sorriso afiado e uma energia tão dominante que qualquer um entende que humilhá-la não será fácil. Seu próprio meio-irmão, Seong Taejo, também não perde a oportunidade de provocá-la. Ele tem o que falta a ela aos olhos do sistema: legitimidade, sobrenome limpo e uma esposa nobre, An Dae-yong. Mas talento, visão e caráter lhe sobram muito menos. Ruijo sabe disso e deixa bem claro sempre que pode. Para ela, Taejo é o exemplo perfeito de como os títulos podem sustentar pessoas medíocres enquanto pessoas capazes ficam de fora por não cumprirem a forma correta de nascer. Essa raiva é o motor que a impulsiona. Ruijo não quer ser aceita por carinho, ela quer se blindar com poder para que ninguém volte a empurrá-la para a margem. Durante a celebração do aniversário do jovem rei Yeon, todos esperam a aparição do grande príncipe Ian. Embora o menino seja o rei formal, o verdadeiro peso da coroa recai sobre seu tio, Ian, que atua como regente. Quando finalmente aparece, ele o faz quebrando as regras, vestido com roupas de caça em vez do traje cerimonial esperado. Essa única entrada deixa claro que ele também não se encaixa bem no molde do palácio. Ian é elegante, poderoso e perigoso, mas também carrega uma energia rebelde que incomoda os tradicionalistas. O contraste entre ele e Ruijo é imediato. Os dois vivem rodeados de privilégios, mas os dois sentem que o sistema os aperta de formas diferentes. Mais tarde, durante a caminhada depois da cerimônia, Ruijo se depara por acaso com Ian em uma área restrita. Ele a reconhece como uma antiga aluna mais nova da academia e a confronta com aquela frieza dele que parece mais uma barreira do que uma personalidade. Ele a acusa de entrar onde não deveria e a expulsa sem muitas explicações. Mas antes que a tensão avance, uma explosão sacode o palácio. Um prédio começa a pegar fogo e o caos toma conta do evento. O jovem rei sobrevive, mas a rainha viúva Yoon Hee-han culpa imediatamente Ian, como se estivesse esperando uma desculpa para acusá-lo. Ela lhe dá um tapa e o aponta por supostas intrigas contra a coroa. Fica claro que entre eles existe uma guerra silenciosa há muito tempo. Depois desse incêndio, revela-se que Ian também carrega feridas antigas. A rainha viúva quer obrigá-lo a se casar para afastá-lo do cargo de regente, porque sua presença ofusca o rei menino e ameaça o controle que ela deseja manter. Ian aparenta ser intocável, mas sua vida foi marcada pela rejeição do próprio pai. Quando criança, ele foi obediente, estudioso e perfeito, mas, por ser o segundo filho, nunca recebeu o reconhecimento que buscava. Pelo contrário, seu pai lhe tirou títulos e o manteve limitado para que não se tornasse um obstáculo ao herdeiro. Por trás do homem frio e magnético, existe alguém que aprendeu a viver como sombra dos outros, sempre útil, mas nunca escolhido. Ruijo, enquanto isso, enfrenta sua própria guerra familiar. Seu pai, Seong Yong-guk, tenta arranjar para ela um casamento conveniente, mas com um homem muito abaixo do que ela considera útil. Ruijo não se opõe ao casamento por romantismo, e sim por estratégia. Se vai se casar, quer que a união lhe dê poder real, status e proteção. Ela não pensa em se entregar um marido inútil apenas para que seu pai a tire do tabuleiro e entregue o império a Taejo. Em uma discussão familiar, ela deixa claro que não aceita ser tratada como uma peça descartável. Se querem guerra pelo Castle Group, ela está disposta a enfrentá-la. Ao procurar candidatos, Ruijo se frustra.
Todos os nomes que sua assistente do Ijeon apresenta parecem insuficientes: diretores de empresas pequenas, homens sem presença, alianças que não lhe acrescentariam nada. Ela quer um homem com dinheiro, talento, beleza, poder e uma posição social impossível de questionar. Então ela enxerga com clareza: em todo o país, o único que cumpre tudo isso é o grande príncipe Ian. Se ela se tornar sua esposa, ninguém poderá voltar a chamá-la de simples plebeia sem consequências. Assim, com seu estilo direto e quase descarado, decide que Ian será seu futuro marido. O problema é que Ian a rejeita várias vezes antes mesmo de recebê-la. Ruijo envia solicitações de reunião com diferentes títulos e argumentos. Primeiro como ela mesma, depois como filha do presidente do Castle Group, em seguida como executiva que promete benefícios para o país. Todas acabam ignoradas. Furiosa, ela se lembra de um detalhe: Ian a chamou de sua aluna mais nova. Então muda a estratégia e assina como sua júnior, pedindo conselho como mentor. Essa pequena armadilha sentimental funciona. Ian aceita vê-la, e Ruijo aparece no palácio vestida de forma impecável, pronta para negociar como se estivesse fechando a compra mais importante de sua vida. Durante a reunião, Ruijo vai direto ao ponto: propõe casamento. Ian, longe de se surpreender, pede condições. Ela enumera suas vantagens sem piscar: tem dinheiro, visão empresarial, tolerância aos ataques públicos, beleza e ambição suficiente para suportar o peso de estar ao lado dele. Até aceita se divorciar quando o contrato terminar, sem exigir nada além disso. Mas Ian a rejeita porque diz valorizar o amor acima da riqueza e da imagem. Ruijo entende que ele a está provocando, não necessariamente rejeitando de forma definitiva. Por isso decide não agir como uma candidata tímida. Se Ian é estranho, ela será ainda mais estranha. A partir daí começa uma perseguição descarada e bastante cômica. Ruijo consegue a agenda dele, aparece enquanto ele cavalga, cruza com ele em seus cafés da manhã, o segue até abrigos de animais e se planta diante dele admitindo sem vergonha que está atuando para conquistá-lo. Ian fica cada vez mais desconcertado. Ninguém no palácio se aproxima dele com essa honestidade tão brutal. Todos fingem respeito, devoção ou medo. Ruijo, por outro lado, diz na cara dele o que quer e como pretende conseguir. Isso o irrita, mas também o diverte. Enquanto ele tenta manter distância, descobre mais sobre ela. Na academia, Ruijo era famosa por seu temperamento feroz e por não aceitar derrotas. Há uma lembrança importante de um torneio de arco e flecha. Ela queria vencer a qualquer custo porque sentia que as regras favoreciam os nobres. Ian abriu o campo de prática para todos, permitindo que ela melhorasse, mas na competição final deixou que ela ganhasse. Para ele, foi um gesto calculado contra seu pai. Para Ruijo, uma ferida. Ela não queria uma vitória presenteada. Queria provar que podia vencê-lo de verdade. Essa antiga ofensa ainda pesa nela porque resume sua vida inteira. Mesmo quando conquista algo, alguém poderoso pode transformar sua vitória em uma concessão. Ian também carrega pesadelos sobre a morte de seu irmão mais velho, o antigo rei. Ele se lembra de uma carta em que o rei renunciava ao trono para se salvar, mas a rainha viúva preferiu queimá-la antes de perder a coroa. Pouco depois, um incêndio acabou com ele. Ian nunca superou aquela noite, nem a culpa por não ter salvado o irmão. Desde então sofre de insônia e vive preso entre proteger o jovem rei e enfrentar a ambição de Yun Yihang. Quando o rei menino precisa comparecer a uma premiação econômica e fica paralisado de medo, Ian aparece de surpresa, segura sua mão e o guia. O país o celebra, mas isso também confirma o que a rainha viúva teme: Ian brilha demais. Nesse mesmo evento, Ruijo recebe um prêmio como empresária. Ao subir ao palco, aproveita para flertar com Ian até diante de todos, como se cada aparição pública fizesse parte de sua campanha. Depois publica fotos, usa hashtags e transforma qualquer coincidência em conteúdo viral. Seu melhor amigo, o primeiro-ministro Min Jeonvol, a convida para comer em comemoração. Eles se conhecem desde a academia e fica claro que ele sente algo por ela há anos. Jeonvol a olha com uma ternura que ela não percebe, presa como está em seu objetivo de se tornar princesa. Ele é o típico segundo protagonista que sempre esteve ali, apoiando-a em silêncio, mas sem coragem de se declarar. Pouco depois, Ian adoece por exaustão e insônia e se refugia em um hotel para evitar que o palácio e os espiões da rainha viúva descubram. Ruijo encontra seu assistente Choi Yeon comprando remédios e chama seu médico pessoal para ajudar. Ali descobre que Ian vive sob uma pressão enorme e evita se mostrar vulnerável porque qualquer rumor pode se transformar em arma política. A rainha viúva aparece de improviso, e a tentativa de esconder Ruijo fracassa quando ela encontra sua bolsa. No dia seguinte,
A imprensa explode com manchete sobre um suposto encontro secreto entre o grande príncipe e a herdeira do Castle Group. Ruijo, longe de entrar em pânico, ri. Para ela, um escândalo bem administrado é uma oportunidade. Ian a chama para sua residência privada para se desculpar por arrastá-la para um problema que ela não escolheu. Ele pergunta o que ela quer como compensação. Ruijo coloca sobre a mesa seus antigos prêmios de arco e flecha e revela que sabe que ele a deixou ganhar. Explica que sua vida foi cheia de vitórias questionadas e portas fechadas por causa de sua origem. Ela precisa do título de grande princesa como armadura, não como enfeite. Ian, ao ouvi-la, entende que ela não busca uma fantasia romântica, e sim proteção real dentro de um sistema cruel. Então aceita. Se ela está disposta a suportar a pressão do país inteiro, pode se preparar para se tornar sua esposa. A relação falsa se transforma em campanha nacional. Ruijo usa seus contatos, sua empresa e seu talento em relações públicas para vender a imagem de um romance irresistível. Ian entra no jogo. Ele segura sua mão em público, ajeita seu cabelo diante dos funcionários do palácio e a trata como se estivesse perdidamente apaixonado. A rainha viúva tenta bloquear a união, mas Ian afirma seus sentimentos com firmeza. Quando os fazem dividir o quarto, nenhum dos dois quer ceder o sofá e acabam na mesma cama, brigando pelo cobertor como crianças enquanto as criadas, do lado de fora, interpretam mal o barulho e alimentam ainda mais o rumor. Na manhã seguinte, Ruijo volta à empresa sem trocar de roupa para que todos acreditem que passou a noite com ele. As buscas explodem, suas vendas sobem e os comentários de ódio também não a intimidam. Jeon voa a visita e pergunta se ela realmente quer se casar com Ian. Ela mente dizendo que o ama e pede que ele use seu poder como primeiro-ministro para aprovar a união. Jeon voa aceita ajudar, mas por dentro se parte. Depois vai a uma igreja e admite que não está rezando pela felicidade de sua amiga, mas contra ela. Há anos ele a ama, mas Ruijo nunca ouviu dessa maneira. A rainha viúva não fica parada. Ela apaga publicações, move influências e permite que grupos de jovens ataquem Ruijo em público, chamando-a de sedutora e oportunista. Ruijo os enfrenta sem medo, mas ao se encontrar depois com seu pai, a ferida real se abre. Ele a lembra da doença da esposa legítima depois de descobrir sua existência e a acusa de trazer desgraça à família. Para ele, Ruijo é ambiciosa e gananciosa. Para ela, cada conquista foi uma tentativa desesperada de ser reconhecida com os mesmos direitos que Taejo. Quando ele nega novamente a herança, ela o ameaça dizendo que destruirá seu irmão e lutará até o fim. Depois dessa discussão, Ian liga preocupado. Ruijo tenta fingir que está tudo bem, mas desliga antes de desmoronar. Naquela noite, quando acredita estar sozinha, alguém bate à porta e ela pega um taco para se defender. É Ian, que chega com pão quente e até compra produtos da campanha viral que une seus nomes. Esse gesto a faz sorrir. Ela não sabe se ele age por estratégia ou por verdadeiro cuidado, mas o efeito é real. Ao saber que ela foi atacada, Ian decide levá-la para sua mansão para protegê-la. Na mansão, Ruijo pergunta por que ele aceitou se casar com ela. Ian responde com uma honestidade perigosa. Ela é bonita, rica e, se um dia ele aspirar a algo mais alto do que ser regente, seria a única capaz de entendê-lo. Ruijo se surpreende ao ouvi-lo falar de ambição tão claramente. A rainha viúva, por sua vez, envia a guarda real para prendê-la, acusando-a de estar envolvida no incêndio do aniversário do rei. Ruijo tenta avisar Ian, que está em um memorial, e graças a um token real que ele havia lhe dado para emergências, consegue fazer a notícia chegar. Justo quando estão prestes a levá-la, Ian aparece e a protege diante de todos. Mesmo quando a rainha viúva admite que ordenou a prisão, ele se responsabiliza por tudo que Ruijo tenha feito e desafia qualquer um a tocá-la. A cena acaba se transformando em outra história romântica para o palácio. O grande príncipe carregando Ruijo nos braços como se ela fosse uma heroína desmaiada. Na verdade, ele sabe que ela fingiu, mas entra no jogo. Mais tarde, os dois planejam novas cenas públicas para reforçar o romance. Uma noite, Ruijo dirige até o muro do palácio para vê-lo escondida. Ela leva chás e vitaminas para a insônia, brincando de ser a boa esposa. Ian, comovido e divertido, segura o rosto dela e a beija. Quando ela fica paralisada, ele sussurra que há alguém tirando fotos. Ruijo reage imediatamente, fecha os olhos e pede outra tomada para que a câmera capte o seu melhor ângulo. Seu cálculo é absurdo, mas justamente por isso Ian não consegue evitar se sentir atraído. O escândalo cresce. A família real publica um comunicado admitindo que eles estão se vendo, mas insiste que não há planos de casamento. Ruijo só se incomoda com o fato de a foto do beijo ter saído ruim. Depois propõe aumentar o drama com novas imagens, até entrando e saindo de hotéis. Mas Ian começa a perder o controle sempre que ela se aproxima demais.
Em uma saída ao estádio de beisebol, Ruijo torce com entusiasmo por Jeon-woo, que faz o primeiro arremesso, e o ciúme de Ian aparece sem disfarce. Quando o telão focaliza o casal e o público pede um beijo, ele tenta acelerar o jogo, mas dessa vez Ruijo fica corada e prefere manter tudo elegante. Mais tarde, Jeon-woo os convida para comer e Ian se impõe como acompanhante. À mesa, revela-se o quanto a vida do príncipe foi limitada. Ele não pode comer qualquer coisa por medo de doenças, escândalos ou riscos. Ruijo vê isso como uma tortura. Jeon-woo aproveita para dizer que justamente por isso ela não deveria se casar com a realeza. Ian responde dando comida a Ruijo e dizendo que ela aproveite enquanto ainda não é sua esposa. Essa rivalidade silenciosa entre os dois homens começa a ganhar mais força. A preparação de Ruijo como futura princesa também se mostra caótica. A rígida dama Choi Jin-soo tenta ensinar regras de postura, linguagem e funerais reais, mas Ruijo acaba dando aulas de pilates para ela e fugindo das lições sempre que pode. Nessas sessões, descobre que a família de Ian perdeu pessoas demais em circunstâncias trágicas. Sua mãe, seu pai e seu irmão mais velho. Pouco a pouco entende que a frieza dele é uma máscara para uma ferida enorme. Quando ele enfrenta novas manipulações da rainha viúva, Ruijo o incentiva a deixar de viver como sombra do rei e a reconhecer suas próprias ambições. Pela primeira vez, Ian se sente apoiado por alguém que não lhe pede obediência, mas decisão. Um dia, o jovem rei foge das aulas e visita a mansão. Ruijo aproveita para brincar com ele e fazê-lo se sentir como uma criança normal. O pequeno pede para subir no conversível vermelho e, embora as regras proíbam, ela convence a dama Choi prometendo cuidar dele. Jeon-woo o segue preocupado. Na estrada, o rei pede mais velocidade e Ruijo acelera um pouco, mas logo descobre que os freios não respondem. O carro ultrapassa os 100 km por hora. Ruijo manobra com habilidade para evitar uma tragédia e decide bater contra uma barreira para parar. Nesse instante, Ian aparece em outro veículo, cruza seu carro para bloquear o caminho e recebe o impacto que salva Ruijo e o rei. O acidente abala todos. O rei sai ileso, mas Ian fica ferido e precisa passar por uma cirurgia no ombro. Ruijo acorda perguntando por ele, apavorada. Quando descobre que a cirurgia foi bem sucedida, corre para vê-lo. Ela tenta brincar dizendo que seu rosto bonito é sua maior virtude, mas a preocupação fica evidente. Ian, fraco, mas consciente, a puxa com ternura e acaricia seu cabelo. Esse gesto já não parece atuação. Entre os dois começa a surgir algo que nenhum deles sabe como lidar. Mas o acidente também atinge a Castle Beauty. As ações caem, a família de Ruijo se agita e Jeon aconselha que ela termine o compromisso antes que a realeza destrua. Sem saber, Jeon-woo escuta que o casamento era apenas um contrato. Depois, quando fala com Ruijo, finalmente se atreve a se oferecer como alternativa. Pede que ela se case com ele. Ruijo fica paralisada, mas o rejeita com uma lógica fria. Ian continuará sendo príncipe mesmo depois de um divórcio. Jeon-woo, por outro lado, é primeiro-ministro por um período limitado e precisa proteger sua imagem se quiser continuar. Essa resposta o machuca, embora ela tente justificá-la como uma forma de protegê-lo. Ian ouve parte dessa conversa e se afasta. Pouco depois, expulsa Ruijo de sua mansão e pede que ela devolva o cartão de acesso. Ruijo entende que ele a está deixando de fora. Ela o procura no palácio e exige explicações. Ele evita falar de ciúmes e usa o acidente como desculpa. A investigação prova que alguém manipulou os freios, então Ian decide cancelar o casamento para mantê-la longe do perigo. Ele a chama de uma pessoa cheia de inimigos e diz que não pode fazê-la sua esposa. Na verdade, está aterrorizado. Quando era criança, viu sua mãe morrer em um acidente, e ao ver Ruijo em perigo reviveu esse trauma. Para protegê-la, decide romper o acordo. Como compensação, ele a convida para um banquete interno do palácio, uma oportunidade social que qualquer nobre mataria para conseguir. Ruijo sabe que é um gesto para limpar a imagem da realeza depois de descartá-la, então se recusa com orgulho. Mas Ian insiste. Quando finalmente se veem, ele confessa que quer evitar que o mundo a trate como uma mulher abandonada pelos Royals. Ruijo o chama de covarde e lhe mostra sua própria forma de proteger, não recuar, mas atacar primeiro. Ela enfaixa um ferimento na mão dele com sua liga e o proíbe de desistir. No banquete, Ruijo aparece de branco, ignorando os vestidos tradicionais que lhe ofereceram. A rainha viúva tenta humilhá-la deixando-a para trás sob o sol, mas Ian chega, caminha até ela e oferece seu braço diante de todos, levando-a para a primeira fila. Ele sussurra que agora lutará com todas as suas forças, como ela. Naquela noite, durante a dança, ambos interpretam um papel de casal apaixonado com uma química impossível de fingir.
Ian lembra que todos os observam e que ela só deve olhar para ele. Ruijo responde que isso ainda não basta. Então Ian dá o golpe final. Ao terminar a música, ajoelha-se e tira o anel de sua mãe, uma joia de valor nacional. Ele pede Ruijo em casamento diante de todo o palácio. Ruijo fica surpresa e comovida, mas aceita. Os fogos de artifício iluminam o céu e, diante de todos, Ian pede a bênção do jovem rei. Embora a rainha viúva tente detê-lo com o olhar, o rei menino dá sua aprovação. A jogada deixa Yun Yihang encurralada. Se ela se opuser agora, parecerá desafiar o próprio rei. Jeonvou se recusa a usar seu poder para impedir o casamento, embora a rainha viúva exija isso. Depois dança com Ruijo e promete estar ao lado dela sempre que ela não voltar a mentir para ele. Enquanto isso, Ian dança com a rainha viúva e a pressiona insinuando que sabe algo sobre o testamento do rei falecido. Esse detalhe a deixa gelada. Mais tarde, revela-se que o rei morto havia pensado em passar o trono para Ian, mas o incêndio destruiu as provas. A rainha viúva permite o casamento porque acredita que Ruijo se tornará a fraqueza perfeita para controlar o príncipe. Ruijo, por sua vez, aproveita o impacto midiático do pedido, mas também volta ao trabalho com o anel como ferramenta de poder. Seu pai decide colocar um espião dentro do palácio, não porque a ame abertamente, mas porque não suporta que outros a humilhem. Taiju e Andayong tentam pedir que ela entregue a empresa quando se tornar royal, mas Ruijo não esquece seus próprios planos. Ela exige que investiguem o responsável pela sabotagem do carro. Quando descobrem que o suspeito apareceu morto, ela fica furiosa. Alguém eliminou o rastro antes que pudesse chegar ao verdadeiro culpado. Os preparativos do casamento avançam como um evento nacional. Jeonvou participa porque a cerimônia tem dimensão política. Ian sente ciúmes ao vê-lo próximo demais de Ruijo, e o primeiro-ministro revela que também sabe sobre o casamento falso. Isso acende outra discussão. Ruijo lembra Ian de que confia mais em Jeonvou porque o conhece há anos, enquanto ele já a abandonou uma vez. Para evitar novas traições, exige um contrato de casamento detalhado. Ian aceita, irritado. Eles definem que o casamento durará no máximo 3 anos, que ao se divorciar ela devolverá propriedades e benefícios materiais, mas conservará o título real se não causar escândalos. Acima de tudo, concordam em manter silêncio absoluto sobre o que acontecer no palácio e entre eles. Um jantar familiar com a rainha viúva volta a expor as feridas de Ian. Ela usa o álcool como desculpa para atacá-lo, insinuando que seu pai nunca teria aprovado o casamento e lembrando de que seu nome significa regras e paz, como se ele tivesse nascido apenas para se conter. Ian mal consegue se sustentar emocionalmente. Ruijo segura sua mão, encerra o jantar e o tira dali. Fora daquele ambiente sufocante, diz a ele que resista, porque depois do casamento ela apagará qualquer um que se colocar em seu caminho. Ian, cansado do palácio, decide não dormir ali. Os dois fogem de carro. Ele dirige rápido porque, segundo confessa, dirigir é uma das poucas coisas que o faz se sentir livre, quase como voar. Ruijo decide lhe dar uma experiência melhor e o leva ao seu iate. No começo, Ian continua preso às regras, desconfiando até da fruta por não estar certificada para a realeza. Ruijo coloca uma uva na boca dele e exige que relaxe pelo menos uma vez. Ele cede, mas logo fica enjoado com o movimento do mar. Ela zomba dele com carinho e usa um remédio caseiro que o assusta mais do que qualquer batalha política: furar seu dedo para fazê-lo se sentir melhor. O príncipe, tão imponente diante do país, treme como uma criança diante da agulha. Depois, Ruijo leva até a proa do iate para que experimente aquela sensação de liberdade. Ela sobe, abre os braços e diz que ele a segure. A cena parece saída de um filme romântico, mas com o toque caótico dos dois. Ao trocar de lugar, Ruijo tropeça e cai sobre Ian. Ele não a afasta, abraça-a com força e lembra que ela disse que ele podia fazer o que quisesse. Então a beija. Desta vez não há paparazzi, estratégia nem comunicado. Ruijo não se afasta. Pelo contrário, o puxa para continuar beijando, deixando claro que o contrato começou como uma jogada política, mas entre eles já está nascendo algo que nenhum dos dois consegue controlar. Esse beijo também muda a forma como ambos se olham depois. Ruijo tenta se convencer de que ainda tem tudo sob controle, que o casamento continua sendo uma aliança útil e que cada gesto pode ser explicado como parte do plano. Mas já não é tão fácil mentir para si mesma. Ian, por sua vez, descobre que com ela consegue respirar de uma forma que o palácio jamais permitiu. Ela não o trata como uma relíquia nem como uma ameaça, mas como um homem cansado que merece decidir por si mesmo. E isso o torna perigoso para todos que querem controlá-lo. Por isso, embora o mundo ainda veja um casamento estratégico, o que está se formando entre eles é algo muito mais incômodo,
Uma cumplicidade real. Ruijo ensina a atacar de frente, e a ensina a ela que nem tudo se ganha com cálculo, e os dois começam a se tornar o ponto fraco e a força um do outro ao mesmo tempo. No meio de uma monarquia cheia de segredos, heranças quebradas e inimigos vigiando de cada canto, a relação deles deixa de ser apenas um contrato e se transforma em uma aposta capaz de abalar todo o palácio. E ninguém sabe quem sairá ileso no final. Continuará.